O pai chegou ao filho e disse: Aonde termina o mundo? Era começo de primavera. A brisa, já mais morna, soprava lá fora. Alguns pássaros já cantavam. Ele podia ver pela abertura da tenda alguns carneiros que passavam ali em frente à tenda. Podia até ouvir os seus amigos jogando bola. Fiz uma pergunta, repetiu o pai. O menino, dentro dos seus 10 anos, respondeu: o mundo termina nas muralhas que cercam a nossa aldeia. E ele estava certo, porque desde pequeno ele aprendeu que fora das muralhas estava o perigo, porque lá fora estavam os demônios, e eles tinham até nome: Moloque, Astetote. E os velhos diziam às crianças: engolir um demônio é mais fácil do que engolir uma mosca. Então, com certeza, o mundo terminava nas muralhas. O pai, não contente, disse novamente: tente outra vez. Onde termina o mundo? Ele, já confuso, disse: o mundo termina onde acaba o verdejante vale da nossa cidade, da nossa aldeia, e começa o deserto. Também era uma resposta coerente, mas o pai não estava satisfeito. Pela última vez, garoto, onde termina o mundo? Jó ficou confuso, emudeceu, baixou a cabeça, fechou os olhos e, de repente, veio um golpe forte na sua cabeça. Forte o suficiente para derrubar ele no chão. E ele, ali caído, ouviu o pai dizer: o mundo termina aqui, onde começa o meu punho. Jó não entendia o que estava acontecendo. Algo estranho. Chorar estava fora de questão, porque o tapa era um insulto, e por um insulto merece somente desprezo e não lágrimas. E ali ele ficou, permaneceu com o rosto impassível e ficou ali no chão, sem nada dizer. Ele viu seu pai levantar e caminhar para fora da tenda. E pôde ver ainda quando algo caiu da mão de seu pai e ele nem ao menos voltou para olhar. Naquele mesmo instante, a sua mãe entrou correndo na tenda. As mãos molhadas de lavar roupa, secando no avental. Ele ia falar algo, mas nem teve tempo. A mãe já começou a gritar, a se desesperar, e ele sem entender nada. Aos poucos, ele pôde entender o que ela dizia. Antes, ela abaixou-se e agarrou aquele tecido que havia caído, era um pano, e ela esfregou no rosto. E depois, naqueles murmúrios, com muito sacrifício, ele pôde ouvir: Rebeca, gritou ela. Rebeca, a minha irmã? O que aconteceu? O que se passou com ela? E a confusão só foi diminuindo quando Jó percebeu um fato terrível. Rebeca, a sua irmã, estava prometida a casamento. E a sogra, muito feliz com o casamento, esteve visitando recentemente a tenda e trouxe púrpura de Tiro, caríssimos fios de púrpura. E a mãe de Rebeca usou aquilo para tecer uma bainha na roupa íntima de Rebeca. E era aquele pano que a mãe segurava no rosto. Ele pensou e disse com medo: ela está morta? Mas não teve tempo, porque de fora veio a voz do pai: Jó! Ao mesmo tempo em que mulheres entraram na tenda e começaram a se abraçar à mãe, e ali aquele desespero, aquela confusão. E novamente ele ouviu o pai: Jó, vem para fora! E ele saiu. Você entendeu agora? Perguntou o pai. Deus nos deu este lindo lugar, mas não tapou a visão dos estrangeiros. Eles são invejosos, roubam
tudo aquilo que é bonito. E sabendo que são maus, se escondem na escuridão da noite. Jó perguntou ao pai, é uma guerra? Jó não tinha medo de guerra. Ele já tinha certa idade e daqui a 2 anos ele já seria convocado a ficar à noite fazendo a vigília das muralhas da aldeia, para ficar de olho se os persas ou outros não tentassem invadir a aldeia para matar os primogênitos e os homens da aldeia. Ele tinha até um cajado com ponta de ferro, que ele usava para se proteger. Mas o pai disse, não, meu filho, não é uma guerra. É algo muito mais covarde. São homens piores do que animais. E neste instante o pai de Jó enfraqueceu e caiu nos joelhos. As mulheres continuavam lá dentro, consolando a mãe, e já havia entardecendo. E naquela noite, Jó e seu pai dormiram para fora da tenda. O céu parecia muito mais escuro do que o habitual. Pela manhã, Jó acordou, sentou-se no chão e recebeu de seu pai uma tigela de grãos com coalhada. E seu pai sentou-se ali ao seu lado, quieto, como se estivesse pensando, que homem eu serei hoje? O violento ou aquele tranquilo e sábio que Jó tanto admirava? Até que finalmente o pai levantou-se, foi até o outro lado da tenda, sentou-se no chão ao lado do seu tear e começou a trabalhar. O som do tear confortou Jó, porque ele estava acostumado, era um som seguro. Até que seu pai disse, Deus abençoa seu povo. Jó ficou surpreso. Será que os acontecimentos fizeram o pai perder a razão? E o seu pai repetiu, agora mais alto, como se ele quisesse que toda a aldeia ouvisse o que ele tinha a dizer. Deus abençoa o seu povo. Nós trazemos desgraça para nós mesmos. Ninguém está isento do pecado. Jó ficou confuso. E o seu pai ainda perguntou, você entende isso? Entendeu o quê? Será que o pai estava se culpando por o que aconteceu com a filha? Jó ficou muito confuso. Eu espero que você não entenda hoje. Mas lembre-se, e nunca se esqueça disso que eu acabei de lhe falar. Falou o pai. E voltou ao tear. E Jó pôde ouvir, devagarzinho, seu pai assobiando, como sempre fazia quando trabalhava. Meu pai estava contente. Alguém tem ideia de como isso pode ser? Algum de vocês podem tentar compreender e explicar o que estava acontecendo? Como um homem pode trabalhar tranquilo, sereno, um dia após a sua filha ter sido levada? Jó já não era mais pequeno. Quando perguntou isso, já era adulto. Já era homem feito, muito bem de vida, pai de muitos filhos. E os amigos estavam ali naquela noite para celebrar mais um nascimento. Era um menino. E segundo a tradição, era a noite do ritual da circuncisão. E todas as vezes quando nasciam, seja homem ou menino, Jó repetia essa mesma história. E perguntavam para eles se eles sabiam por que o pai agira daquela maneira. Todos sabiam a resposta, mas eles adoravam ouvir Jó contar a história novamente e terminar com o ensinamento moral que a história trazia. Meu pai estava contente, pois sabia que Deus recompensaria os justos e puniria os maus. Minha irmã não era exceção. Deus é justo. E ainda alguns repetiram, Deus é justo. Mas ali naquela noite, um dos convidados, amigos de Jó,
estava cansado. Ele estava exausto. Havia passado a noite toda tentando auxiliar dos seus animais, uma vaca, a dar à luz a um bezerro. E ele não foi feliz. Perdeu a mãe e o filhote. Ambos morreram no parto. Ele estava com raiva e estava exausto. E disse para Jó: seu pai não tinha o direito de golpear você. Sei de filhos que fugiram ou fizeram coisa pior. O que os filhos fariam numa situação dessa? Perguntou Jó. Ah, não me pergunte, mas eu lhe digo, eu não teria me acovardado. Meu pai, no seu lugar, teria escondido as facas depois disso. E ele ainda disse, em tom de gozação: escondas as facas, porque estou chegando. Jó, muito calmo, olhou para os seus amigos e perguntou: ele é o único que pensa assim? Todos vocês pensam como ele? Disse Jó. Eu também. Minha irmã tinha desaparecido. E meu pai escolheu justo aquele momento para bater em mim. Eu era jovem, mas eu sabia usar um punhal, sabia me defender. Um dos seus amigos ainda lhe disse: o seu pai era seu pai. Ele poderia fazer o que bem entendesse. Isso foi Elifaz que falou. Eu estive no mesmo lugar que o seu. Meu pai, quando chegava naqueles dias, meu filho, saiam da frente, porque era terrível. E Jó perguntou a ele: a fúria do seu pai era uma gentileza? Pois a de meu pai era. Elifaz ainda disse: você está cheio de mistérios hoje. E Jó disse: assim é o mundo, assim é Deus. Mas este é um mistério que desvendei. O que sabemos sobre o nosso Senhor? Ele é um homem ciumento, colérico? Moisés não recebeu este mandamento? E nós não recebemos a lei para agradar a Deus? Mesmo quando ele está furioso, Deus é justo. E qual é o ensinamento, então? Perguntou outro amigo. Se Deus nos golpeia por amor, imagina o que ele faria se nos odiasse. Ele condena os pecadores e recompensa os justos. E é isso. Outro amigo, Zofar, que estava ali, entrou na conversa. Jó, isso foi uma lição de criança. Quando você era garoto, o mundo acabava no punho do seu pai. Hoje que você é adulto e sabe melhor das coisas, sabe que o mundo existe dentro do alcance da ira de Deus. Jó olhou seus amigos com sobriedade, tranquilo. Os seus amigos sorriam. Eles sabiam que a melhor coisa para você fazer junto aos ricos, para agradar a eles, é sorrir. Aquele sorriso falso. E eles sorriram para Jó. E Jó perguntou: o que vocês acham de mim? Pensam que nunca conheci o sofrimento? Pensam que a minha vida sempre foi essa maravilha? E Bibaldi, outro amigo, disse: o dinheiro é uma cama de plumas, só que mais macia. E Zofar ainda completou: Jó, hoje é um dia de celebração, um dia de alegria. Deixemos de ocupar nossas cabeças discutindo sobre Deus. Vamos celebrar. Essas discussões não têm sentido, certo? Deixemos Deus para lá. E assim foi-se. Naquele mesmo dia, mais tarde, um trabalhador dos campos de Jó chegou até ele, trazendo 2 espigas de cevada, escurecidas. Pareciam que queimadas. Aquilo parecia praga. A primeira coisa que Jó perguntou é se havia se espalhado muito, se havia atingido os seus vizinhos, porque Jó era rico, não tanto quanto os seus vizinhos, e ele se preocupava com eles. Vá perguntar aos meus amigos, veja as suas plantações, veja se estão como esta. É provável que não seja nada, mas vá lá, pergunte, só para desencargo de consciência.
Depois de 1 hora, o camponês voltou, chacoalhando a cabeça. Os grãos dos seus vizinhos estão limpos. Mas isso ainda não era o pior, porque ele trazia um saco e abriu e jogou o seu conteúdo no chão. Eram centenas de cabeças de cevada, todas escurecidas e ressequidas. Jó se espantou e falou: por que você não me mostrou isso antes? E o servo falou: eu trouxe tudo o que havia naquela hora. De lá para cá, aconteceu tudo isso. Está se espalhando muito rapidamente. Jó sempre foi um homem tranquilo, mas lançou um olhar severo e ordenou para o servo: fique a noite inteira lá, junto à plantação, observe tudo. E amanhã vem aqui e me diga o que você viu. Mas não foi preciso. Antes do escurecer, a praga se alastrava numa velocidade talvez só menor do que a notícia que estava se espalhando. Aquele povo era muito primitivo e ainda muito místico. E para eles, praga tinha muito a ver com maldição. Ambos estavam ligadas. E a coisa foi se espalhando. As suas plantações foram se perdendo todas. Os melhores campos de Jó pareciam que estavam sendo queimados. Parecia um fogo que vinha, queimava rapidamente e se apagava. E terminava exatamente onde começava a cerca que dividia com os vizinhos. Só afetava Jó. Já não havia dúvida. O povo começou a dizer: isto não é coisa de Deus, mas algum demônio que está castigando Jó. Jó, temeroso, foi buscar a sua mulher. Disse a ela: deixe de lado as suas joias e, se for sair à rua, cubra a cabeça. A mulher, como toda mulher, né, gente? Já falou: ih, tá desconfiando de mim, é? Tá achando que eu estou fazendo coisa errada? E Jó disse: não, minha cara. Há algo maléfico nos campos. Deus vê tudo. Ele deve estar furioso. E o melhor que nós podemos mostrar a ele agora é que não somos orgulhosos. Vamos tirar as joias, vamos nos cobrir sempre que estivermos em público, para mostrarmos que respeitamos a Deus e tememos a Ele. Duplamente cuidadoso, Jó ainda resolveu santificar a casa de seus filhos. Vai que eles em pensamento pecaram, pensamentos maléficos, então era melhor já fazer um ritual de purificação, sacrificando alguns animais. Mas apesar de tudo isso, a desgraça ainda continua a cair sobre Jó. O gado de Jó adoeceu e morreu, todo ele. Da noite para o dia, todos os grãos que estavam armazenados no celeiro estragaram, apodreceram. Algumas pessoas achavam que aquilo era cada vez mais os demônios que estavam agindo. Jó resolveu reunir toda a família, seus vários filhos. Foi na casa do primogênito. Resolveu fazer uma ceia, mas antes rezar juntos, a família toda. Se ajoelharam juntos. E quando Jó ia proferir as primeiras palavras da prece, da oração, a casa desabou. Todos morreram, menos Jó e a esposa. Jó perdeu todos os filhos naquela tarde. Era muito. A pena se transformou em terror. Jó resolveu ir ao deserto, ficar só. Tirou toda a roupa, sentou-se nu sobre o sol e derramou cinzas sobre a sua cabeça. Na tradição hebraica, sempre que você queria demonstrar o seu sentimento terrível, a sua dor, nos funerais, você pegava cinzas e jogava a sua cabeça. Era a maneira de você representar o seu sofrimento. E Jó foi ao deserto mostrar isso a Deus.
No dia seguinte, os seus amigos, os mais íntimos, sentiram a falta dele e foram até o deserto para consolar a Jó. Jó não era mais rico, havia perdido tudo e agora estava condenado à pobreza. Do dia para a noite, se transformou de um homem justo entre um desconhecido. Os amigos, quando chegaram, viram que algo não muito bom tinha acontecido. O cheiro já vinha de longe. E quando se aproximaram de Jó, viram que aquele cheiro insuportável vinha dele. O seu corpo estava todo coberto de feridas, puro pus. E Jó, sentado, coberto de cinzas, com um caco de um jarro que estava ao seu lado e ele havia quebrado, raspava a pele com o caco para tirar o pus que cobria o seu corpo. Aquela imagem foi terrível. Os amigos ajoelharam-se em redor, não muito perto, vai que era contagioso, somos amigos pelo não mútil. E disseram a ele: Jó, deixe-nos levar você para casa. Você não pode ficar aqui e morrer desta forma. De repente, Jó falou. A voz veio lá de dentro, profunda, gutural, lá do fundo da sua garganta seca. Ele disse: sou inocente e honesto. Se vocês acreditam de coração que eu pequei, saiam daqui já, pois se ficarem, vão profanar a si mesmos. Nós somos seus amigos. No que devemos acreditar? Falou Jocar. Que eu trilhei o caminho da virtude, reafirmou Jó. Eu tenho certeza disso, falou Bildade. Mas me desculpe, nosso Deus não é um Deus justo? Deus faz todas as coisas, as boas e as ruins, Jó reafirmou. Eles se foram. E no dia seguinte voltaram. Voltaram e trouxeram a mulher de Jó. Ela quase desmaiou quando viu o marido. E lhe disse: não posso chorar para o resto da vida. Acabe logo com isso. Amaldiçoe a Deus e morra em paz. E ele disse: é a você que eu devia amaldiçoar por ser tão insensata. Os seus amigos resolveram armar uma tenda, ali, perto de Jó. Ficaram ali. Trouxeram água do poço da cidade. E ficaram sentados sobre a sombra e Jó no sol. E Jó começou a falar. E Jó falou sem parar. Amaldiçoou o dia em que nasceu. Amaldiçoou todas as alegrias do mundo. Invocou a presença de monstros terríveis. E até sobre notícias boas, como uma mulher que tinha acabado de dar à luz, ele praguejou. Proferia maldições sem fim, que até assustou os amigos que o conheciam. E eles decidiram conversar com eles. O primeiro a falar foi Elifaz. Jó, eu não quero te ofender, mas, meu amigo, as suas lamúrias escorrem como água. Onde está o homem que nos ensinou tanto? Onde está o homem cuja força nos manteve erguidos por tanto tempo? Jó, você devia demonstrar mais paciência. Algumas noites atrás, durante o sono, o meu cabelo se arrepiou, porque um espírito passou ao meu lado e sussurrou no meu ouvido: quem pode ser irrepreensível perante Deus? O Senhor sequer confia naqueles que estão mais próximos dele, Jó. Você não vê os anjos que são amaldiçoados por Deus quando desobedecem? E nós homens somos muito piores. Jó respirou profundamente e perguntou: então, meu amigo, o que devo fazer? E Elifaz disse: faça as pazes com Deus. Ele realiza coisas maravilhosas. Ele traz a água para os campos. Ele cura doenças com as suas mãos sagradas. Sofre e aceita a destruição que fazemos no mundo em paz. E Jó voltou, olhando para os seus amigos, a fazer a pergunta: um de vocês pode dizer em que eu pequei?
Eu disse algo que fosse além da verdade? Alguma vez eu fiz algo errado? Deus é o guardião dos homens. E olhando para o céu, disse em voz alta: o que eu fiz para você? Por que você cuida tanto dos seus filhos e mesmo assim mantém a noite tão longa e tão escura? Mostre-me o meu pecado. Bildade, seu amigo, falou tão alto quanto ele falou com Deus e mais descaradamente do que o primeiro amigo. E ele disse: por quanto tempo soprará este vento de sua boca, Jó? Deus não corrompe a justiça e você repetiu blasfêmias mais vezes do que alguém gostaria de ouvir. Você esquece que tudo o que o nosso pai ensinou? Se você for firme e correto, seus dias terminarão grandiosos. A sua boca se encherá de sorrisos. Seus inimigos se envergonharão. E o que você diria se estivesse no meu lugar? E Jó perguntou: e você acha que eu declarei guerra, julgando a Deus? Ele é sábio, ele é onisciente. Se eu discutisse com ele e ganhasse uma vez, ele ganharia mais de 1000. E Jó continuou: Deus move montanhas sem que ninguém perceba. Abre os céus e faz a terra tremer. Quando ele comanda o sol obedece. Ele realiza maravilhas infinitas, faz coisas grandiosas além da nossa compreensão. Deus traz a calamidade para todos. Destrói os repreensíveis e pecadores da mesma forma. Ele estará zombando de nós? Eu sou irrepreensível. Mas eu não me pergunto por mim. Eu detesto a minha vida. Eu quero apenas entender as coisas. Zofar lhe disse: então deixe-me ajudar a você. Você lamenta como se as palavras pudessem te salvar. Você afirma que ser puro e limpo aos olhos de Deus, mas olhe para você. Você está definhando em sofrimento e convoca a Deus para que Ele conte os seus segredos mais profundos. Que diga a verdade diante das suas calúnias. Isso é ridículo. Você não pode compreender a sabedoria divina, que é ilimitada. Deixe de lado essa iniquidade, levante as mãos para Deus. Quando Ele te tocar, o seu sofrimento desaparecerá como água sob o sol quente. E Jó, já irritado, já triste com tudo, ainda disse: alguém que não experimenta o sofrimento que eu estou experimentando, despreza a infelicidade do outro. Eu estou vendo que eu me tornei motivo de chacota de vocês. Mas eu não sou inferior a vocês. Os ladrões dormem um sono profundo em seus esconderijos, mesmo se desafiam a Deus. E como você me ajudou a entender sobre isso? Todas as criaturas sabem que Deus as criou e tem poder sobre elas. Meus olhos viram tudo isso, e eu entendo melhor do que vocês três. O homem nascido da mulher tem poucos dias de vida e já está cheio de problemas. Pergunta para o Miguel. Não está cheio de problema, Miguel? Cheíssimo. Eles estavam ali conversando e haviam se esquecido que eles tinham convocado um servo para ajudar eles a levar água para Jó. E ele estava sentado ali. E enquanto eles discutiam, ao final da discussão ele disse: vocês todos estão errados. Eu sou jovem e por respeito jamais falaria. Meu nome é Eliú e não tenho o direito de interferir, mas o Senhor pode falar por meio de animais ignorantes, não pode? Primeiro vocês três. Vocês estão errados porque culpam Jó. Mas quando ele desafiou a mostrarem no que estaria errado, vocês não conseguiram. Nem isso fez com que vocês parassem de julgá-lo. Vocês veem pecado no coração de Jó, mas não no de vocês, e isso os torna hipócritas. Eliú virou-se para Jó. E você, que alega não ser culpado,
obedeceu às leis, fez oferendas para purificar vocês e seus filhos, mas mesmo um homem irrepreensível não ousa questionar a Deus. Nosso Senhor não precisa se justificar perante os homens. Ele nos criou, somos dele. O olhar de Deus alcança a eternidade. Ele enxerga o seu interior de uma forma que nem mesmo você consegue. Em sua arrogância, você enquadra Deus em sua concepção de bem e mal, como se suas leis se aplicassem a ele. Os amigos de Jó ficaram embalançados, não apenas com a crítica de Eliú, mas pela mudança que Jó começou a demonstrar. Jó parou de tremer. O seu corpo curvado começou-se a endireitar. E as lágrimas que escorriam do rosto de Jó, quando tocavam as suas feridas, que estavam em carne viva, o pus que escorria se transformou em um líquido claro e limpo. Eles perceberam que Eliú estava em transe, pois estava claro que um simples jovem, pouco melhor do que um escravo, estava tomado pelo Espírito Santo. E ele começou a narrar o que se passou. Ele disse que podia haver um mundo próximo e teve uma visão de Deus. E Deus mantinha a seu lado um conselheiro do mal, um adversário. Vocês sabem como é que se fala adversário em hebraico? Satã. Ele estava com Satã, com o adversário. E Satã dizia coisas más. E ele dizia, pela sua visão distorcida do mundo, que as maldades e os pecados eram tantos, que os homens eram tão maus, que os homens não estavam ouvindo a Deus, que as transgressões dos homens eram tantas e tão numerosas, que ele, Satã, estava ficando mais poderoso que Deus. Ele era o verdadeiro Senhor do mundo. Deus ficou impaciente e disse: procura o meu servo Jó. Ele é firme, ele é irrepreensível. Enquanto houver pessoas como Jó, você jamais prevalecerá. Satã disse: ninguém é perfeitamente devoto a você, ou eles não teriam nascido de mulher. Em seguida, Satã voou sobre a terra, até encontrar Jó. O simples ato de ele pousar os olhos em Jó fez com que as plantações de Jó secassem todas. E ele voltou e disse para Deus, fez uma proposta para Deus: deixe-me testar este Jó. E com efeito, este foi o acordo. Deus e Satã fizeram uma aposta. Satã poderia infligir a Jó qualquer dor e calamidade, mas com uma condição: nunca poderia levar Jó à morte. E Deus disse: o filho do homem pode amaldiçoar o dia em que nasceu, mas jamais blasfemará contra mim. E assim a desgraça recaiu sobre Jó. Disse Eliú: suas aflições têm sido um teste, e não sinal de que você pecou. O jovem saiu do transe. Os três amigos, já não tinha mais nada para fazer lá, levantaram-se e caminharam cada um para o seu lado, ressentidos, confusos, e por mais que eles acusassem Jó de blasfema, uma verdade era inegável. De todas as palavras que saíram da boca de Jó, nenhuma foi contra Deus. De tudo que ele disse, nada foi contra Deus. E Jó disse: eu não pequei, eu apenas havia esquecido. E Eliú, confuso, perguntou: esquecido do quê? Porque Eliú não se lembrava de nada do que ele havia dito. Eu esqueci a coisa mais importante. Deus abençoa o seu povo. E Jó começou a chorar. Ele lembrou-se que o seu pai havia confiado mais em Deus, muito mais do que ele. E então Jó entendeu o grande poder que Satã tinha. Era
O grande poder de Satã não é poder infringir o mal, mas sim fazer com que nós, filhos de Deus, esquecêssemos quem nós somos. Jó retornou para a casa dele. Ele levou Eliú e o transformou num seu criado pessoal. Tudo aquilo que Jó havia perdido, ele recuperou e muito mais. A esposa de Jó deu à luz a muito mais filhos e a sua família ficou muito grande. A sua fortuna foi restituída. E o seu celeiro, o seu paiol, encheu até quase transbordar. E ele se tornou muito mais rico do que ele era antes, mas também muito mais solitário, muito mais recluso. As pessoas daquela aldeia começaram a usar Jó como uma espécie de moral ambulante. Alguns diziam: jamais questione a Deus, ou você responderá por seus atos. Outros ainda diziam: mantenham a fé em Deus, e Ele retribuirá com glória e esplendor. Mas ninguém percebeu que Jó, acima de tudo, se tornou um buscador. Antes, Jó acreditava que toda a sabedoria havia sido transmitida por Moisés e por seus pais. Agora, Jó acreditava em tudo e em nada. O Senhor havia fechado a boca de Jó para que ele pudesse abrir melhor os seus olhos. E o que Jó viu? Um mistério. Algo que voou antes do vento e que respondia a qualquer pergunta com o eco. Gostaram da história? Ela está no Velho Testamento. É o livro de Jó. Dizem que é um dos últimos livros, apesar de não se saber quando foi escrito, mas foi um dos últimos livros a ser colocado no Velho Testamento. Por que será? Porque se a gente perceber, todo o Velho Testamento fala do quê? Todo o Velho Testamento nos narra que Deus é severo e Deus pune. E que se você não quer ser punido, você tem que obedecer a Deus. Obedecer a Deus de que forma? Todas as leis que estão ali no Talmud, todas as leis que estão ali no Velho Testamento, nos 5 primeiros livros de Moisés, não é? E que se você fizer tudo aquilo, rituais, não é? Sacrifícios, toda aquela aparência, você iria agradar a Deus e não seria punido. Mas o problema é que, apesar de muitos fazerem tudo o que estava lá com rigor, eles ainda eram punidos. Ainda sofriam, aconteciam desgraça para eles. E aí, como é que ficava o Velho Testamento? Como é explicar isto? Por isso veio o livro de Jó. Para responder a essas perguntas. Se acontecessem com vocês tudo o que aconteceu com Jó, como é que vocês seriam? O que vocês fariam? Eu diria, a primeira coisa, vocês iam olhar para o alto e iam gritar assim: por que eu? Tanta gente, por que eu? Não é? É natural. E o livro de Jó fala sobre esse desejo humano de querer sempre saber o porquê. Porque quando sofremos, nós questionamos do mesmo jeito que Jó. Nós queremos respostas. E aí, dentro do livro, veio a resposta através dos seus 3 amigos. Dentro dessa alegoria, os 3 amigos podem representar a nossa consciência. Um deles diz assim: olha, Jó, você não é tão bom quanto você aparenta. Você deve ter escondido os seus pecados do mundo, mas você não pode escondê-los de Deus, e agora Ele está te castigando. Outro amigo disse a ele: olha, Jó, você é bom, mas é muito orgulhoso. Você crê que possui total controle sobre a vida, que as coisas têm que ser do jeito que você quer,
Mas Deus está mostrando que o desastre pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. É uma representação simbólica da nossa consciência. Hoje a psicologia moderna, ela nos diz que isso aí é a sombra, né? Jung e outros psicólogos falam, é o reino obscuro do psique, onde está ali escondido o pecado, o castigo, onde está escondido a vergonha e a culpa, onde está escondido o medo e a vingança, onde tudo é guardado como se fosse segredo. A nossa mente pode aceitar qualquer coisa, menos falta de sentido nas coisas. Em nenhuma parte da história você pode ver, mesmo sobre a perspectiva de Jó, eu sou inocente, ou na dos seus amigos. Não, Jó, você não é. Em nenhum momento a aflição ela é considerada um acidente. Jó, você não é tão bom quanto aparenta. Você deve ter escondido os seus pecados do mundo. É assim que eles veem. Em todo o Velho Testamento, a presença do bem e do mal na vida humana, ele é examinado profundamente. Se vocês forem pegar o Velho Testamento, às vezes até choca, porque lá eles falam sobre assassinatos, lá eles falam sobre estupro, lá eles falam sobre incesto, lá eles falam sobre cobiça, sobre roubo, sobre luxúria, sobre inveja, sobre corrupção pelo poder. Lá eles tratam de tudo isso, para tentar afastar essas sombras de nós. E aí eles criam leis. Eles criam leis, normas, para organizar o nosso dia a dia, para manter a gente na linha. E isso vai muito além dos 10 mandamentos. E é por isso que o judeu tem tanto ritual, tem tantos deveres, que se vocês lerem o Levítico ali, é só não pode isso, não pode aquilo, faça isso, faça aquilo para você. Se você fizer o errado, faça isso, isso, para corrigir o erro. Tudo de forma aparente. E ainda vem nos mostrar que a virtude era uma necessidade para a gente evitar a fúria de Deus. Mas é a realidade de tantos casos, de tantas mulheres puras que sofriam, fez com que o livro de Jó tivesse tanta força. Porque ele nos diz, a virtude não é garantia de proteção. O conto começa a partir de uma aposta entre Deus e o diabo. Agora eu pergunto para vocês, vocês conseguiriam rezar para um Deus que senta com o diabo para jogar e, além do mais, usa você como ficha? E, além do mais, Deus correu um risco terrível, porque Jó podia falhar, né, gente? E se Jó falhasse, quem ganhava? O diabo. Aí nós íamos ter que... Não seríamos filhos de Deus, seríamos filhos do diabo. Já imaginaram as consequências dessa aposta? Esse Deus irresponsável que estão mostrando para nós? Terrível. Mas mesmo assim, Jó fica firme. Né? Por mais infantil, gente, que essa história possa parecer para nós, essa história tem um papel importantíssimo. Para fazer a gente refletir, para fazer a gente ver o que está por trás da história. De cara eu digo para você, o livro de Jó, de cara muda a forma como nós vemos Deus. Ele já começa a preparar o terreno para algo que viria poucos séculos depois, e que ia mostrar um Deus completamente diferente do Deus mosaico. Quem era mesmo? Esse tal Jesus. O livro de Jó nos mostra que a gente não consegue fazer omelete sem quebrar os ovos. E transforma completamente a ideia de obediência. A forma como que a gente via. Porque Jó obedeceu a todas as leis de Deus. E ainda assim a vida de Jó explodiu em desgraça atrás de desgraça. A história de Jó nos ensina que as coisas boas da vida infelizmente estão conectadas às coisas ruins. O bem e o mal existem para nos ensinar quem somos. E que existem as tentações ao bem, assim como existem as tentações ao mal.
A tentação ao bem, ela é muito complicada, porque ela é conhecida como o caminho do prazer. Uma vez que o prazer é bom, o prazer em todos os sentidos, não é? E, por outro lado, evitar a dor é o objetivo, porque a dor é ruim. Então, nós começamos a viver a nossa vida buscando o prazer. O prazer no sentido mais amplo. O prazer de sentarmos numa boa mesa para saborear uma boa comida. Quem resiste, não é? Um prato bonito, bem servido, não é? A tentação de estarmos com amigos, num bate-papo gostoso, ali, não é? E outras piores. A tentação do prazer que um cigarro oferece, que uma bebida oferece para me relaxar depois de um dia de trabalho, não é? E muitas vezes nós deixamos nos levar pela tentação do prazer. A tentação de, no domingo, como a nossa amiga Dalila tão bonito aqui colocou na abertura, né? De vencermos este prazer de ficar na cama até mais tarde, né? Ou de fazer alguma outra coisa que desse mais prazer do que estar aqui, né? Então este caminho é um caminho muito difícil. Por quê? Porque, assim como Jó, nós vamos descobrir que a vida não pode ser só prazer. Que não é possível que a vida seja sempre uma eterna maravilha. A dor sempre vai fazer parte deste contexto. E se você resolver todos os aspectos negativos da vida, você precisa ir além do prazer. E aí você vai encontrar a responsabilidade, aí você vai encontrar todas aquelas coisas que a doutrina espírita, com tanta sabedoria, vem nos trazendo de tempos em tempos. Nós começamos a perceber que só há o bem e o mal. O bem e o mal só vão ser adversários enquanto a gente ainda tiver que encarar o mal como uma coisa que eu devo lutar contra. Porque se nós formos perceber, Deus é a paz eterna. Então não há conflito. A gente deixa de entender bem e mal. Nós vamos ter só um caminho, né? Por isso que a gente diz, né, Jesus como o maior exemplo que já houve sobre a Terra, né? Se Jesus tinha alguma dúvida, se Jesus era como nós, né? Ele acordava de manhã e falava assim, será que eu vou para o centro hoje ou não? Esse conflito não existia na mente de Jesus, porque Jesus só via um caminho. Aquele caminho que era coerente com Deus. Mas nós ainda temos essa dificuldade. Por quê? Porque nós ainda não percebemos bem qual o caminho que nós temos que seguir. Aí vem a tentação. Aí vem o conflito. Aí vem o sofrimento. Mas se nós tivéssemos certeza do caminho que nós temos que percorrer, não haveria conflito. E aí nós estaríamos em paz com Deus. A história de Jó, ela precisaria ter um fim. E aí os autores deram uma... né, literariamente falando, eles deram uma quebrada, né? Porque do nada veio Eliú, um ignorante, que resolveu tudo, né? Na vida não é tão fácil assim. Não vai aparecer um Eliú para chegar e falar assim, ó, você está errado por causa disso, 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 e você, Jó, está errado por causa disso. Os Eliús não aparecem. Foi só um arranjo na história para encurtar, porque senão ela ia ficar muito mais longa. E aí deram essa quebrada, né? O Eliú vem, vocês três são hipócritas, você é orgulhoso, porque isso, porque aquilo, né? E Deus faz o que faz e pronto. Quem são vocês para questionar a Deus? Né? E aí Deus vem através de Eliú e fala, ó, Jó, você passou no teste, o diabo foi derrotado, a sua virtude foi recompensada, está aqui mais riquezas, está aqui mais maravilhas, né? Pena que na vida real não é assim, né, gente? E a gente tem que percorrer um longo caminho, né? Mas na história tem uma parte muito bonita que eu não narrei aqui, mas se vocês forem ler o livro chama-se Deus, é de Deepak Chopra, né? É um livro muito bonito. Ele tem 10 visões, são 10 histórias. Eu quero ver se eu venho contar outras, se vocês não me agredirem hoje, depois de todo esse tempo que eu contei para vocês, né?
Aí tem mais histórias, né? Mas tem uma parte que Deus desafia a Jó quando eles estão discutindo, e Deus faz uma pergunta para Jó. Deus pergunta para Jó: onde você estava quando eu criei o mundo? Olha que coisa bonita, né? Onde que a gente estava quando Deus criou o mundo? Será que Deus já tinha criado a gente? Não sabe, né? Talvez, por que não? Talvez. Você não sabe quão velho você é, minha filha. Como espírito. Você é jovem, né? Deus, quando pergunta isso, Deus ele está dizendo a Jó: Jó, você precisa se entregar a mim. A entrega a Deus, a confiança, né? Ela é necessária para o nosso caminho evolutivo. Nós temos que nos entregar a Deus, mas não é entregar a Deus, é ficar adorando Ele, é ficar rezando a cada 5 minutos, não. Como é que a gente se entrega a Deus, gente? Como é que a gente se entrega? Nós temos que responder a Deus. Responder a Deus agindo. Agindo. No caminho certo. O caminho certo que a gente sabe qual é. A gente não precisa se esforçar para vir aqui domingo. Porque vir aqui domingo é o melhor que eu posso fazer para mim. É o caminho de Deus. Eu não preciso pensar se eu vou perdoar alguém. Porque o perdão é o único caminho. Eu não tenho que ficar em dúvida. Isto é o que Deus faz. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Pode falar. Você falou que a respeito de Eliú, muitas vezes também a gente pode ser Eliú e as outras pessoas também podem ser, porque a gente também ouve alguns conselhos e não... Nem dá ouvidos. Às vezes é a nossa própria consciência que fica ali, né? Quantas de vocês, né? Aqui poucos, né? Como diz o Manuel, né? Mas a gente não vem no domingo e fica lá na cama, mas a consciência fica: poxa vida, eu devia ter ido. Por que eu fiquei aqui? A cama tá bom, mas e se a palestra lá for boa? Né? Isso é o Eliú falando na nossa orelha e a gente pega e, né, dá uns tabefes para ele ir embora, né? Cobre a cabeça para ver se ele some, né? Nós temos a ânsia de querer entender a Deus. Nós temos a ânsia de querer ouvir resposta de Deus. Principalmente quando a aflição, quando o sofrimento é muito grande dentro de nós. Né? Nós queremos que Deus venha e nos responda. Por quê? Né? Nós queremos ter resposta para tudo. Né? Nós queremos compreender. E Jó, ele aprende que não há respostas para as coisas de Deus. Jó compreende que Deus não é um quebra-cabeça, que a gente tem que ir montando e encaixando pecinhas para entender Ele. Né? Onde está Deus, não pode ter egoísmo, eu, tem que ser nós. Tudo que Jó perde, a saúde, as posses, o status social, a segurança da família, os amigos, tudo isso a história mostra que é relevante. Por quê? Porque tudo isso são coisas transitórias. E depois ali na frente você recupera tudo. Pode ser nessa vida ou pode ser na próxima. Né? Não são coisas ruins ou coisas erradas. Porque no final tudo vai ser restituído. São coisas de aprendizado. No fim, Jó vê que quando a gente está conectado com Deus de uma maneira mais pura, mais sincera, não se tem nada a perder e a ganhar. Porque a gente ganha sempre. Porque nós estamos do lado de Deus. E é isso que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje. Que assim como Jó, que vocês percebessem que a nossa ligação com Deus, ela é muito mais bonita e muito mais profunda do que a gente imagina. Agora cabe a cada um de nós descobrir o caminho que nos levará até Ele. Obrigado a todos.